tarde a todos. Vamos começar mais uma live Amigas do Parto. A gente vai continuar uma série que a gente conversa com várias formadas do Amigas do Parto, que fazem parte da rede Amigas do Parto, inclusive. Vão ser de várias regiões do Brasil. Então, acompanhe. E hoje a gente vai conversar com a Simone, que já está aqui com a gente. A Simone Dora Silva da Silva. Ela é nutricionista, consultora do aleitamento materno, mestre em saúde coletiva e especialista em seletividade alimentar e introdução alimentar. Simone, já te apresentei aqui rapidinho. Simone, eu queria começar te perguntando como que foi o seu início, como que você se interessou em começar a ser consultora de aleitamento materno. O que aconteceu? Então, né, eu sou, como você disse, eu sou formada em nutrição. Então, na minha verdade, a paixão pela amamentação começou desde lá da faculdade. Então, a gente tem uma disciplina chamada Nutrição Materna Infantil. E desde que eu entrei nessa disciplina, que eu comecei a fazer essa disciplina, eu comecei a me apaixonar por esse mundo da amamentação. Inclusive, o meu TCC foi dentro do aleitamento materno, naquele momento, no programa que existe nos hospitais públicos, né, que é o método Mãe Canguru. Então, meu TCC foi dentro desse escopo, né, desse programa, que fala muito sobre o aleitamento materno para a recuperação dos bebês prematuros. Sim. Aí eu fiz uma pós e a minha pós também foi com essa temática. Então, desde lá, foi amor à primeira vista. Quando eu conheci a amamentação dentro da faculdade ainda, eu me apaixonei. E aí, alguns anos depois, eu fiz o curso, né, e fui me especializando cada vez mais nessa parte da amamentação. E então sempre teve meio que já estava no seu coração isso, né? Sim. E você hoje tem, assim, desde que você iniciou a sua trajetória até hoje, você tem, assim, notado um aumento no aleitamento materno e na livre demanda? Você acha que isso está sendo cada vez mais comum e normalizado entre as mulheres? Sim, eu percebo assim um aumento com o passar dos anos. Eu também sempre trabalhei por estar dentro da faculdade, ali com contato com a pesquisa. A gente sempre trabalhou pesquisa dentro desse campo, né? E a gente observa através das pesquisas que sim, aumenta. E através da minha vivência na área também observo que aumenta tanto a procura das mulheres, né, para entender um pouco mais sobre o aleitamento materno, para entender o porquê amamentar. Então, cada vez mais a gente tem esse aumento da necessidade. É claro que a gente sabe que pelos números, infelizmente, a gente não tem os números adequados, que o ideal seria que todos os bebês fossem amamentados em livre demanda, mas a gente observa, assim, um crescimento dessa procura, tanto eu no papel de consultora, quanto de pesquisadora, dentro dos números das pesquisas, eu consigo observar esse aumento, sim, ao longo dos anos. Ai, e é um trabalho longo, né? É uma conscientização mesmo, né? Sim, uma mudança, né, de olhar sobre esse papel da amamentação na vida da criança e da mulher também. E na sua visão, você acha que a humanização do parto, do nascimento, influencia nessa mudança de olhar da mulher também? Em relação à amamentação? Influencia muito, né? Quando a gente observa que a mulher já se preocupa desde ali do momento da gravidez, em pensar um parto mais humanizado, que não necessariamente, sempre gosto de falar isso na minha consultoria, parto humanizado não necessariamente quer dizer o parto normal. A gente pode ter parto humanizado tanto no parto normal, tanto quanto na cesárea. Então, a busca por esse parto humanizado, tanto para a mãe quanto para o bebê, é o pontapé inicial para ela entender a importância do todo, né? Não só daquele momento do parto, quanto da importância da amamentação posteriormente, entendendo que o leite materno vai ser, sim, o melhor alimento para aquele bebê. Então, a mãe acaba se engajando mais, se preocupando, se informando mais sobre a questão da amamentação. E é uma mulher que tende ali, pós-parto, a amamentar, sim, mais o seu bebê do que uma mulher que, de repente, não teve esse olhar mais cuidadoso ali no momento da gestação. E junto com esse olhar, com essa mudança de olhar, vem o entendimento que a amamentação ela promove algo a mais, né? Parece que é uma, não sei, que realmente se cria um vínculo entre mãe e bebê, é muito diferente, além de ser, como você falou, é a excelência, né?
em Sim. nutrição É o na hora de melhor alimento, né? é a melhor coisa, Tanto né? cientificamente falando, hoje a gente já sabe que o leite materno é o único alimento no mundo, no momento de hoje, né? Então a gente está no dia 10. Eu sempre falo a data porque todo lugar que eu Tá vou bom, falar de tá bom. amamentação eu gosto de ressaltar. Então hoje, dia 10 de maio de 2023, não existe alimento que se compare ao leite materno. Ainda não foi criado, não conseguiu se invasar essa fórmula porque o corpo é perfeito. Hoje a gente fala que o leite materno é um alimento vivo, ou seja, ele tem a capacidade de se adaptar ao bebê. E nenhum outro alimento faz isso. Inclusive, quando a gente vai para a alimentação, né, a gente sempre fala, você tem que comer um prato colorido, que tenha legumes e verduras, o arroz, o feijão. Por quê? Porque o nosso prato não consegue ser completo só com um alimento. A gente precisa de Uhum. todos. E o leite materno, ele tem essa capacidade de ser o alimento mais completo para o bebê, de oferecer todos os nutrientes que o bebê precisa nesses 6 primeiros meses de vida. Então, não tem alimento que se compare. Se a gente conseguisse reproduzir em laboratório o leite materno, eu garanto que seria o alimento mais caro do mundo, porque ele é o único que vai oferecer tudo o que aquele bebê precisa nesse momento inicial de vida. Não tem comparação, né? E a ligação que promove esse tipo de alimentação para o bebê é uma coisa que promove uma saúde mesmo em todos os Sim, sentidos, né? E, e você estava falando do parto também, essa coisa de ter um parto, uma gestação, acho que uma gestação bem acompanhada, um parto bem acompanhado, ele acaba influenciando, e até que ponto, né? Até que ponto influencia, e se acaba influenciando na hora da amamentação, essa vivência da mulher, né, no parto, o quanto que influencia na sim. amamentação. Vai influenciar diretamente, né? A gente sabe que quando a mulher consegue ter um parto humanizado, e aí falando da via, né, de parto, então se a mulher geralmente tem um parto normal, humanizado, ela tem maiores chances de conseguir amamentar, porque existe o que a gente conhece como golden hours, ou hora ouro, né? Que é Verdade. aquele momento, aquela primeira hora de vida do bebê, que é crucial no sentido de, inclusive, estabelecer o aleitamento materno da forma mais instintiva para o bebê possível. Então, tem vídeo na internet que a gente tem a oportunidade de observar, né, em que só colocando o bebê em contato direto com a mãe, ele consegue ali fazer a busca do peito e conseguir mamar de forma efetiva nessa primeira hora de vida. Então, se a mulher consegue ter um parto humanizado, geralmente via vaginal ela tem maior oportunidade, mas digamos que ela fez um parto humanizado cesáreo. Ela também tem essa oportunidade se ela tiver o apoio da equipe de trazer logo o bebê para mamar, não cortar logo o cordão umbilical, então deixar ele parar de pulsar, colocar ele direto no seio, então ele já tem o reflexo de sucção ali bem estabelecido já na hora do nascimento. E a gente diz que se o bebê tem esse contato inicial, ele é um bebê que vai ter mais facilidade de amamentar e a mãe vai ter mais facilidade em oferecer esse alimento para o bebê. E a gente sabe que, infelizmente, se essa mulher perde essa hora inicial, ela vai ter maiores dificuldades. Então, se ela entende desde o processo de gestação o quanto a amamentação é importante, ela aproveita essa hora ouro, ela aproveita o momento que tá ali, o bebê está mais ativo para essa amamentação e desde ali do início da sala de parto ela já consegue amamentar e consegue manter essa amamentação o maior tempo possível. Então, as pesquisas, inclusive, nos mostram isso, que mulheres que conseguiram amamentar nessa primeira hora de vida, elas Uhum. são mulheres que têm mais sucesso no processo de aleitamento materno do que outras mulheres que não tiveram essa oportunidade. É um processo de conscientização de todos, né? Da Sim. mulher, da equipe Da que tiver no equipe, hospital. do acompanhante, de dar o apoio que a mulher precisa, de estar ali dando suporte, apoio efetivo que a gente fala, né? De ajudar a mulher a Sim. posicionar o bebê ali, dependendo de como foi a via de parto dela, de segurar o bebê, de colocar em contato. Então, todo mundo que está ao redor dessa díade, né? Que é a mãe e o bebê, tem um papel fundamental nesse processo também, porque eles que vão dar o suporte necessário para esse início de amamentação. É muitas vezes esse ajuste que você estava falando, né? Às vezes é um ajuste até que simples de se fazer, né? Com uma boa orientação, você Sim, estando lá orientando, até que é simples de se fazer. Mas quando existem algumas questões emocionais, ou mesmo até do ambiente, muitas pessoas às vezes dando falando ou dando alguma opinião.
isso pode impactar na amamentação e acabar deixando um pouco mais complicado do que deveria ser? E nessa situação, como você conversa com a nutriz? O que você orienta ela? Então, eu gosto muito de trabalhar o pré-parto, né? Para preparar essa mulher Porque eu digo, quando a gente está no olho do furacão, né? O bebê nasceu, tem que amamentar, é muito mais difícil tu manejar várias situações. Mas quando a gente consegue preparar essa mulher desde o processo de gestação e fazer ela entender o quanto é importante uma rede de apoio que seja de apoio, ela vai conseguir passar por esse momento inicial, que é um momento turbulento para toda e qualquer mulher, de forma mais leve. A gente sabe que existe hoje o baby blues, a depressão pós-parto, e principalmente para mulheres que são mães de primeira viagem, que nunca vivenciaram esse momento, acaba sendo mais pesado, porque a gente tende a romantizar muito a maternidade. Então, parece que vai ser tudo fácil, eu vou colocar o bebê ali, ele vai saber mamar, eu vou saber amamentar. E não é assim. Existe um seleto grupo de mulheres que acaba sendo assim, mas a gente sabe que essa não é a regra, essa é a exceção. Então, quando a mulher se prepara, entende o processo do puerpério, então é aquela mulher que está ali recebendo uma enxurrada de hormônios e ainda tendo que deixar manter um ser pequenininho vivo, né? Alimentando ele. Então, quando a mulher se prepara anteriormente para esse momento que está por vir, é mais fácil para ela conseguir. E aí fazer ela entender o quanto a rede de apoio é necessária para dar ajuda efetiva mesmo, para chegar lá, olha, alguém que cozinhe para ela, alguém que ajude na casa, para que ela tenha esse momento de se conectar com o bebê, de cuidar diretamente daquele bebê. E quando eu observo que essa mulher, infelizmente, por N motivos, possa não ter esse apoio, eu falo para ela primeiro, para pedir ajuda, se ela está sentindo dificuldades. Porque se ela não fala onde dói, infelizmente a gente não vai saber, né? E aí, essa rede de apoio, ela pode ser uma rede de apoio paga, dependendo da mulher, né? Se ela consegue. Porque às vezes é muito melhor eu pagar alguém para me ajudar, porque essa pessoa vai me ajudar de fato, do que eu depender de terceiros que ali vão estar mais para palpitar do que para propriamente ajudar efetivamente. Então, sempre tento conversar com muita delicadeza, com muito respeito com essa mulher, para ela entender a importância desse suporte. Ela não precisa ser uma super-heroína. Ela precisa cuidar daquele bebê. O resto o resto pode ficar para depois. Então, principalmente se na entrevista eu sinto que essa mulher tá um pouco mais triste, depressiva, aconselho a procura psicológica também. Eu acho que toda mulher dentro do puerpério ela precisa de suporte psicológico. A consultora está ali para ajudar na amamentação. Não no apoio, muitas vezes, psicológico. De repente, nesse momento, ela precisa realmente de um psicólogo, alguém mais especializado. Então, também, muitas vezes, chegam a indicar para que a mulher comece a entender essas mudanças por qual ela está passando. É mudança corporal, é mudança hormonal, é ser dependente. Agora a responsabilidade de cuidar de um outro indivíduo integralmente. Então, isso muitas vezes também é necessário um suporte psicológico. Você falando disso, aí eu já vou entrar naquela outra pergunta que é sobre a mulher ter que primeiro processar, né, esse processo de amamentação, entender que existe toda uma relação, né, e da mulher dela com esse ser que agora é um ser que nutre, né, ela com ela mesma, é muito é uma nova parte que surge, né, ali naquele momento. Então, ela tem que lidar com esse outro lado também. No curso é falado sobre isso, né, de aleitamento materno. E o que você percebe, assim, quanto que impacta quando a mulher tem essa relação com ela mesma? E isso interfere positivo, negativamente, dentro da amamentação? Como que fica isso? Como que você percebe isso? O que eu percebo muito é que, dependendo de como era essa relação anterior do processo de amamentação da mulher, principalmente com o corpo, como é a autoimagem dessa mulher antes do pós-parto, isso impacta muitas vezes negativamente. Porque é difícil a mulher se reconhecer desse novo corpo. Então, às vezes, o suporte psicológico ele vai ser fundamental para essa mulher entender que agora ela é efetivamente uma nova mulher em todos os sentidos, principalmente no sentido de reconhecimento do corpo. E aí fazer ela entender que a conexão com o bebê também é importante. Então,
ter aquele tempo com o bebê, exclusivamente com ele, vai ser importante. Porque o que a gente fala dessa transição, né? O bebê ideal para o bebê real. É muito difícil para a maioria das mulheres. A gente idealiza e a gente pensa, nossa, vai ter o rosto do pai, vai ter o rosto da mãe, vai ter a mãozinha assim, assado, frito e cozido, e aí nasce um bebê que eu nunca vi na vida. Ele pode ter passado 9 meses dentro da minha barriga, mas eu efetivamente não conheço esse bebê. Então, esse processo de apoio psicológico é fundamental até para isso. Eu estou conhecendo o indivíduo. Eu passei 9 meses com ele dentro da minha barriga, eu não conhecia ele de fato. E essa conexão, ela precisa ser criada. E como é que eu crio ela? Me dedicando exclusivamente a esse bebê. Por isso a importância da rede de apoio. E aí eu sempre gosto também de deixar um recado quando eu faço live para as pessoas que estão ao redor de uma gestante. Então, quando nasce o bebê, vai lá visitar a mãe, mas não para conhecer o bebê. Vai lá para perguntar se ela está precisando de ajuda, se ela precisa que faça compras, se ela precisa que faça uma alimentação para ela melhor. A mulher muitas vezes esquece, inclusive, de comer, porque ela está tão preocupada em nutrir o bebê que ela esquece que ela tem que comer, que ela tem que dormir. Então, muitas vezes, ela não tem esse suporte. Então, se você conhece uma gestante ou uma recém-mãe, vai lá visitar, mas não para conhecer o bebê. Quero conhecer o bebê. Não, vai lá para perguntar se ela não está precisando dessa ajuda. Se, de repente, ela não precisa que alguém olhe para ela. E muitas vezes é isso que acontece com a mulher. Acaba a gente olhando muito para o bebê, aquele novo ser que todo mundo quer conhecer e esquece a mãe. Mas a mãe é importante no processo, né? Porque é ela que vai nutrir esse bebê. E o psicológico dela, dependendo de como estiver, vai afetar diretamente nessa amamentação. E, Simone, quando você fez o curso lá atrás, né? Você fez o curso, o que ficou mais marcado para você, assim? Do que você aprendeu? O que ficou mais marcado para você e que você percebe que hoje faz diferença até hoje na sua atuação, que você fala, poxa, isso daqui realmente carrego comigo até hoje? Não, o conteúdo todo foi importante para mim, porque, como eu disse, eu comecei lá na faculdade a olhar para essa área. Então, eu tive o conteúdo da faculdade, que é um conteúdo restrito, né, muito pequeno. Eu acabei chegando a fazer uns cursos livres, mas foi com curso mesmo de consultora que eu senti segurança para atuar. Então, entender as probabilidades de problema dentro da amamentação, como corrigir, como fazer o manejo. Então, todo o suporte do curso, ele foi importante e eu carrego até hoje. Então, a apostila está lá, sei lá, surgiu um caso mais complicado, vou lá, volto, consulto o material, vejo se tem algo ali que possa me ajudar. E também algo que não está dentro do curso, mas que foi um apoio muito bom, foi que na época que eu fiz, várias consultoras que estavam fazendo, a gente se juntou num grupo de WhatsApp, então a gente se deu apoio, se deu suporte. E isso também foi importante, porque quando a gente começa, a gente sempre tem medo, né? A gente pode pegar um caso simples, que eu só tenho que corrigir uma pega, mas pode pegar um caso muito complicado. Então, tem algumas questões dentro dos problemas de mama que são mais complicados do que outros. Então, o grupo ele foi muito importante nesse apoio. Inclusive, depois a gente fez um subgrupo de pessoas que se formaram no mesmo curso, que a gente mantém até hoje, 5 amigas, 5, 6 comigo, né? Então, é a Andressa, a Loane, a Fernanda, deixa eu ver aqui, a Carol e a Stephanie. Nós somos 6 no total. E até hoje a gente tem contato. E quem proporcionou isso? O curso. A gente se conheceu lá. E aí, a partir dele, a gente hoje tem o grupo e a gente faz essas trocas. Então, poder ter a possibilidade desse curso ser nacional, ser online, foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de conhecer gente que eu jamais conheceria de outra forma. Então, cada uma está num canto, uma está no Rio, uma está no Sul, eu estou aqui no Pará, então a gente troca as experiências e também vai tirando dúvidas. Então, tem alguma coisa que, dentro do meu caso, eu estou precisando, lá naquele material do curso tem, dá uma procurada, a página tal. Então, o curso ainda é muito vivo até hoje, dentro da minha consultoria mesmo. Então, o material fica lá, como eu digo, na cabeceira, né? Qualquer coisa eu corro para ele para tirar alguma dúvida. Porque dentro da amamentação a gente sabe que a gente vai encontrar, a maioria dos casos são mais fáceis, mas a gente vai encontrar muito caso complicado. Então, a gente não pode parar de estudar nunca.
Verdade. E deixa eu te perguntar, para gestantes que ainda às vezes nem estão pensando na amamentação, o que que você. E para as gestantes também que estão se preparando, o que que você acha que elas precisam saber para ficar um pouco mais preparada, para ficar assim, mais preparada mesmo para o momento da amamentação? O que que elas precisavam saber, assim, que é importantíssimo? Olha, assim, eu diria que tudo, né? Não tem uma coisa assim específica que diga assim, olha, você precisa saber disso. Eu digo que de partida a mulher tem que entender o que é uma pega e conhecer as posições. De partida Ah, é isso, entender o que é tá. uma pega correta, porque muitas vezes a gente chega na casa da família, aí a mulher, olha, ele tá aqui abocanhando, aí tá abocanhando só o bico, não tá fazendo a pega Sim, correta, e o problema todo está sendo gerado por uma coisa que é muito simples. Então, conhecer sim. pega e posição de amamentação é o básico. Eu digo que é o que ela tem que saber já de olhos fechados. Mas é claro Tá. que entender, por exemplo, quando o bebê está mamando de forma efetiva, reconhecer quando ele está fazendo isso, saber fazer o bebê abrir a boca certinho para abocanhar o seio mesmo e estabelecer essa pega correta. Além disso, conhecer sobre os problemas de mama. Então, por exemplo, tem coisas que eu estou sentindo aqui que está fazendo uma fissura. Então, como eu posso manejar? O que que eu posso fazer para melhorar e aquilo não agravar? E aí eu precisar, por exemplo, de usar um laser para ajudar. E também, eu tinha colocado mais uma coisa aqui, deixa eu ver se eu lembro, mas Ó, conhe- alguém tá te mandando aqui um recado, que é para falar do seu e-book para gestante. Eu tenho um e-book lá que quando eu estava ainda na faculdade, não, eu estava ali terminando o mestrado, eu escrevi o e-book sobre amamentação, porque no mestrado também, o que que eu pesquisei? Sobre amamentação. Então, na minha Ah, vida acadêmica, a amamentação está em tudo. não, isso é E aí muito eu legal. aproveitei e escrevi um e-book, ele está à venda até hoje, então fala Ah, desses principais pontos que a mulher realmente precisa saber. Então, por exemplo, esse manejo, né, dos problemas de mamas é importante a mulher conhecer, entender. Entender também se, por exemplo, está fissurando muito, se ela não precisa procurar, por exemplo, uma consultora para avaliar a língua do bebê, ou então uma odontopediatra, porque a gente sabe que hoje muitos problemas não são advindos da mulher, porque a mulher logo pensa, o problema está em mim, né? E aí fica desesperada, né? E a gente sabe sim. hoje que muitos problemas são advindos da criança, porque ela teve ali um problema de língua e isso está afetando diretamente a questão do bebê. Deixa eu ver se eu esqueci mais uma coisa. Fazer o bebê abrir a boca eu já falei, né? E eu acho que mais ou menos isso. Entender sobre algo que é muito que acontece com todas e que muitas vezes assusta a mulher, que é a descida do leite. Então, Ah, às vezes o seio começa a encher, a mulher fica desesperada. Meu Deus, fiz alguma coisa errada, tá doendo, tá. A mulher pensa logo que o sim. problema é dela, né? Ela fez alguma coisa de errado. E toda mulher vai passar por isso. Então, entender esse processo da descida do leite e também entender o processo da importância do colostro. Porque muita gente vai chegar para ela e dizer: esse leite é ralinho, não vai alimentar a criança. E Ai, o meu Deus. colostro é a primeira vacina do bebê. Então, é fundamental que o bebê receba, sim, esse colostro ali nos 3 primeiros dias de vida, porque é isso que vai dar um aporte imunológico para o bebê, para ele ficar mais seguro, adoecer menos. Então, o colostro também importa no processo. Então, ela não esquecer desse passo. E claro, quando ela for fazer o enxoval, né? Toda mulher faz enxoval. Quero comprar o kit Sim, berço, verdade. quero comprar todas as roupinhas, reservar um valor financeiro para investir em consultora de amamentação. Parece que eu Ah, estou falando aqui querendo me vender, mas na verdade não. Eu sempre digo, se você quer dar algo para uma gestante, algum presente, dê uma consultoria de amamentação para essa gestante. eu acho que Que faz ela muita vai te diferença. agradecer imensamente. Eu acho que faz muita diferença. A primeira vez que eu amamentei, eu não tive consultora, mas eu pesquisei muito, eu tive que me esforçar muito assim, porque eu não estava conseguindo de jeito nenhum. Nossa, o Rafael não pegava por nada, bico do peito invertido. Na Gabriela, que foi minha terceira filha, eu tive a visita de uma consultora da amamentação, por mais que eu já sabia, já tinha amamentado 2 filhos, eu senti diferença, eu achei que foi muito importante, no entanto, que eu nem tive nem início assim, de começar a ficar
machucado, sabe? Nem tive isso. Foi muito importante, faz toda a diferença. Faz diferença mesmo. Verdade. Às vezes a gente fala muito, a gente fala principalmente da mulher no primeiro filho, mas é importante entender que cada filho é um filho. Às vezes a mulher pensa, Sim. já amamentei um, já amamentei dois, já sei tudo. Não. Cada bebê é um bebê. E lembra daquela história que eu falei inicialmente. Você vai conhecer aquele indivíduo. Então, as dificuldades e acertos que tu tiver com um vão ser diferentes do que tu teve com o primeiro, com o segundo. Não quer dizer que só porque você já fez uma vez que você já sabe tudo. Muitas vezes é um bebê que vai ter mais dificuldade de ser amamentado. Então, a consultoria serve para todas as mães, não só a mãe de primeira viagem. É verdade. E a gente acabou não falando sobre introdução alimentar, que é uma das suas especialidades, mas a gente pode marcar uma outra live para falar exclusivamente disso, né? Com certeza. E aí, para a gente finalizar a live, eu queria que você deixasse um recado também para as mulheres que gostariam de também ser consultoras de aleitamento materno. O que você deixaria de mensagem para essas mulheres? Tá. Só falando a questão lá da live sobre alimentação infantil, eu gostaria muito de fazer, já aceito o convite, porque muitas mulheres se perdem, né, nessa transição, né? 6 meses amamentando lindamente, aí a criança começa a comer, aí a mulher pensa, vou desmamar, porque a criança não vai, senão a criança não vai comer bem, ou não tá comendo bem porque amamenta. E só um spoiler, não desmame, porque não vai resolver o problema, vai só piorar. Então, a gente deixa para falar em uma outra live sobre isso. Porque esse assunto bem importante. Tem muito assunto, né? Nessa história. Mas falando especificamente para quem pensa em ser consultora, só te digo, vai. Investe, porque a gente tem muito mercado, um mercado em expansão. Hoje, cada vez mais as mulheres se preocupam tanto com o parto humanizado, como também entender sobre a amamentação, entender que é importante para o bebê, mas é importante para a mãe, é importante para a família. E como a gente teve campanha já falando a importância também para o planeta, né? Então, todo mundo é afetado positivamente pela amamentação. E claro que a gente sempre precisa de mais pessoas falando a favor da amamentação, ajudando essa mulher a amamentar. Porque muitas vezes vai ser um pequeno problema que se eu tivesse um suporte, um apoio, eu resolveria rapidamente. Então, ter mais consultoras é fundamental. Então, se você sente que é o seu chamado, eu digo sempre que é um chamado, né? O chamado é ajudar a outra, a dar esse suporte que ela precisa. Então, faça o curso, eu fiz, eu sou apaixonada, continuo lendo, baixo artigo. Então, a cada caso eu gosto de discutir, porque a gente aprende cada vez mais com cada caso que a gente atua. Eu aconselho sempre quem me pergunta também é que quando inicia, faça gratuitamente também consultoria para se aperfeiçoar, ter mais segurança. Ajuda a vizinha, ajuda a prima. Então, vai ajudando essa sua rede próxima, para que quando você for atuar de fato lá, cobrar o seu valor, o valor do seu trabalho, você se sinta segura em oferecer o seu serviço e realmente ajudar aquela mulher. Então, meio que começa ali com o que a gente conhece e depois vai expandindo, né? Se divulgue quando você estiver ali atuando, porque é importante que a gente fale sobre. Hoje, muitas mulheres abandonam a amamentação porque não sabem para quem pedir ajuda, né? Então, infelizmente, acaba perdendo aquela mulher que poderia ter amamentado. Então, eu falo nas minhas redes sociais, sempre divulgo onde eu estou. Eu tenho a oportunidade hoje de ser professora universitária, então todos os meus alunos enjoam de me ouvir falando sobre a amamentação, que eu falo que também é obrigação de quem está na área da saúde conhecer para poder ajudar uma mulher a amamentar. Porque quando ele ajuda uma mulher a amamentar, essa criança vai ser mais saudável, ela vai precisar menos do serviço de saúde e vai ter muito mais vida, né? E um futuro muito mais promissor do que aquela criança que não teve a mesma oportunidade. Ai, é muito bom ouvir você falando da amamentação. Simone, eu quero muito te agradecer por aceitar o convite. O seu arroba é simone.nutrimaternoinfantil, certo? Isso. Vou deixar o arroba de Simone aqui na descrição da live, para todo mundo ir lá também, seguir. Eu aproveito.
Eu aproveito só para reforçar que lá na bio da minha rede social tem um link lá que quando você clica, tem vários materiais para ajudar. Tem um link para comprar o e-book, mas também tem outros materiais referentes à alimentação infantil e à amamentação. Justamente, por exemplo, essa mulher está procurando informação gratuita, a gente tem na internet. E eu coloco lá no link para ajudar a mulher a localizar, que às vezes só na busca ela acaba tendo muita informação e não sabe filtrar, né? É Mas lá verdade, é verdade. no link da bio também tem vários materiais gratuitos e tem um e-book também. E é bom porque é exatamente isso que você falou. Passa uma informação que tem embasamento, que tem ali todo um estudo e é um conteúdo sério sendo passado, né? Isso. Isso. Simone, muito obrigada. Até a próxima. Então, Obrigada pelo convite. Amei falar, eu amo falar disso, eu amo atender. Eu respiro a amamentação, então, muito obrigada pelo convite. obrigada, Simone. Até a próxima. Um beijão. E obrigada a Beijo. todos que participaram também. Obrigada. Tchau, Até tchau. mais.